Boa tarde, crianças. Aqui é a professora Giovana, para quem não me conhece, e para quem conhece, sou a professora Giovana também. E quero contar para vocês hoje uma linda história. Longe, longe, vivia um rei que tinha 11 filhos e uma filha. A princesa chamava-se Elisa. Ela e os irmãos iam para a escola com uma estrela no peito e de espada ao lado. Eles adoravam ler seus livros. Eram crianças muito felizes, mas essa felicidade não durou muito. O pai, que era o rei, casou-se com uma rainha muito má, que não tinha amor algum às crianças. Já no primeiro dia, elas bem o sentiram. O palácio inteiro estava em festa e começaram a chegar os convidados. E não lhes deram, como era de costume, bolos e maçãs assadas. Deram-lhe apenas areia em uma taça de chá, dizendo-lhes que fizessem de conta que aquilo era uma coisa boa. Na semana seguinte, a rainha pegou a Elisa e entregou-a a um casal de camponeses. E começou a dizer ao rei tantas falsidades contra os príncipes que o rei não se preocupou mais com os meninos. E a malvada rainha então os transformou em 11 cisnes selvagens. E falou para eles: saiam, saiam daqui, vão voar pelo mundo afora, vão, voem, voem. Eles chegaram ao lugar onde sua irmã Elisa dormia. Pairaram sobre a casa, bateram as asas, mas ninguém os viu. Tiveram de voar então para as nuvens e chegaram a um bosque escuro que é direto para o lado do mar. A pobrezinha da Elisa ficou lá na casa dos camponeses e brincava com uma folha verde, porque não tinha outros brinquedos. Fez um furo na folha e por ele olhou para o sol, e parecia-lhes que via os olhos límpidos dos seus irmãos. Quando a Elisa fez 15 anos, foi para casa. E a rainha, vendo como ela era formosa, ficou enraivecida e mais ainda odiou e pensou: gostaria bem de transformá-la em cisnes selvagens, como fiz aos seus. Mas a rainha conteve-se, porque o rei queria ver a sua filha. Então, a malvada esfregou a menina com suco mágico para que ficasse horrível. Despenteou-a toda, deixando-lhe o cabelo emaranhado. Era impossível reconhecer a linda Elisa. Assim, o pai não reconheceu a sua filha. A pobre Elisa chorou muito, pensando nos seus irmãos que tinham ido embora. Saiu do castelo, andou o dia inteiro até que chegou a um grande bosque. Não sabia onde havia de ir, mas desejava muito ver os irmãos e ia procurá-los. Quando chegou a noite, ela se deitou na relva, sonhou a noite inteira com os irmãos. Eram de novo crianças e brincavam juntos e felizes. O sol ia alto quando acordou e saiu a vagar pela floresta. No caminho, encontrou uma velhinha que trazia uma cesta de frutas e lhe ofereceu algumas. Elisa perguntou-lhe se não tinha visto 11 príncipes cavalgando pelo bosque. Não, mas vi ontem 11 cisnes nadando no rio que fica próximo daqui. E todos tinham na cabeça coroas de ouro. Elisa se despediu e foi tentar achar seus irmãos. O grande mar brilhante abria-se diante dos olhos da jovem, mas não se via um só bote. Que havia ela de fazer? Olhou para as pedrinhas que cobriam a areia. A água as alisara, mudando a sua forma ao contato da água. E ela pensou: ela rola sobre as coisas incansavelmente, e o que é áspero vai se alisando. Eu também serei assim, incansável. Obrigada por essa lição para as ondas maravilhosas que alisam as asperezas. À hora de se pôr o sol, viu Elisa 11 cisnes, todos com uma coroa de ouro que voavam um atrás do outro. Elisa se escondeu e viu quando os cisnes pousaram. No momento em que o sol se escondia, as penas dos cisnes caíram todas, e em vez de cisnes, apareceram 11 belos príncipes. Ela soltou um grito de alegria e caiu-lhe nos braços, chamando-os pelos nomes. E os príncipes sentiram muito felizes ao vê-la,
riram e choraram, e logo ficaram sabendo de todas as crueldades da madrasta. Então o mais velho disse: Nós voamos feito cisnes selvagens enquanto tem o sol. Ele desaparece que tomamos nossa forma humana. Por isso temos de vigiar sempre, de modo que tenhamos um ponto por onde pôr os pés no momento em que o sol vai embora. Se estivermos voando perto das nuvens, cairemos na terra feito homens. Não moramos aqui, para além do mar, há uma terra tão linda como esta, mas o trajeto para lá é longo. Temos de atravessar o mar imenso e não há ilha alguma onde possamos passar a noite, apenas um pequeno rochedo. Ali passamos a noite na nossa forma humana. Se não fosse aquele rochedo, nunca poderíamos visitar nossa terra natal, porque são precisos 2 dias para a viagem. Não devemos nos levar porque não temos navio nem bote. De que maneira? E passaram quase toda a noite orando. Elisa foi despertada pelo ranger das águas, estão encantados e saíram voando. Mas o mais novo deles ficou para trás e deitou a cabeça no colo dela. Ficaram juntos o dia inteiro. Ao escurecer, voltaram os outros, e quando o sol se pôs, ali estavam na sua forma natural. Amanhã temos de ir embora, e não podemos deixar-te assim. Tens coragem de ir conosco? Nossas asas todas juntas não terão força bastante para voar contigo sobre o mar? Sim, leve-me, leve-me. Passaram a noite tecendo uma rede da casca do salgueiro. Nela deitou-se Elisa, e quando o sol nasceu e seus irmãos se transformaram em cisnes, apanharam a rede com o bico e voaram com a irmã, ainda adormecida, para o alto das nuvens. Como os raios do sol lhe caíram exatamente sobre o rosto, um dos cisnes voava por sobre a cabeça da irmã, fazendo-lhe sombra com as asas. Quando Elisa acordou, julgava sonhar ainda. Tão estranho lhe parecia ser assim levada pelos ares por sobre o mar. E ela sorriu para o irmão mais jovem, agradecida por lhe fazer sombra com as asas. Voaram assim o dia inteiro, mas seu voo era mais baixo do que de costume, porque carregavam a irmã. Aproximava-se uma tempestade. Parecia-lhe agora que os cisnes batiam com força as asas. Ela era causadora daquela demora. Quando o sol se fosse, eles se transformariam em homens, cairiam no mar e morreriam afogados. Começou então a rezar de todo o coração. Aproximava-se cada vez mais as nuvens escuras e o vento vinha forte. Já o sol estava meio oculto debaixo da água e pela primeira vez ela viu um pequeno rochedo abaixo deles. O sol ia se pondo rapidamente, até que seu pé tocou a terra firme. O sol foi embora e os irmãos estavam de pé ao redor dela, de braços dados. Assim que o sol nasceu, os cisnes voaram com a irmã. Quando subiram mais no céu, Elisa viu lá adiante uma região montanhosa que parecia flutuar no ar, e no meio erguia-se um lindo castelo. Perguntou aos cisnes se era aquele o país a que se dirigiam, mas eles sacudiram a cabeça, porque o que ela via era o esplêndido palácio aéreo da fada Morgana, onde mortal algum jamais entrou. Voaram, voaram, até que afinal avistou a terra a qual iam ficar. Erguiam-se lá belíssimas montanhas, florestas, cidades e palácios. Sentava-se ela sobre o rochedo, em frente a uma grande caverna, diante da qual se estendia um delicado tapete verde formado de plantas rasteiras. Vamos ver com que vai sonhar essa noite? Disse o irmão mais novo, mostrando-lhe o seu quarto. Deus permita que eu possa sonhar com o meio de libertá-los, indagou ela, e orou pedindo auxílio, e até no sono continuou a rezar. Pareceu-lhe então que ia voando, voando muito alto para o palácio da fada Morgana. E a fada saiu-lhe ao encontro, linda e radiante. E mesmo assim, a fada era exatamente como aquela velhinha que lhe dera frutas e lhe falara dos cisnes coroados de ouro.
Teus irmãos podem ser libertados, disse ela. Mas tens coragem e perseverança? Vê essas urtigas bravas? Pois ao redor da caverna em que dormes há muitas dessa espécie. Só essas e as que nascem nos túmulos do cemitério é que servem. Deves colhê-las ainda que te queime as mãos até fazer bolhas. Tens que quebrar a urtiga com os pés e verás que depois de bem pisoteada, ela dá uns fios. E desses fios tecerás 11 camisas de mangas compridas. Atira-as sobre os 11 cisnes e estará quebrado o encanto. Mas lembre-se bem, desde o momento em que começares este trabalho até que o terminares, não deves falar, nem que leves anos a tecer. A primeira palavra que pronunciares atravessará o coração dos teus irmãos como um punhal envenenado. A vida deles depende da tua língua. Lembra-te bem de tudo isso. Tocou a mão da Elisa com a ortiga, ardia como fogo, e a menina acordou com a dor. E perto do lugar onde dormira estava uma ortiga semelhante à que vira no sonho. Caiu de joelhos e deu graças, e saiu logo da caverna para começar o seu trabalho. As urtigas lhe queimavam, abrindo-lhe grandes bolhas nos braços e nas mãos. Mas a menina achava que devia suportar tudo com alegria, se com isso podia libertar os seus irmãos. Quando chegaram, os irmãos ficaram muito assustados de encontrá-la muda. Pensaram em algum novo feitiço da malvada madrasta, mas quando lhes viram a mão, compreenderam o que ela estava fazendo para salvá-los, e o mais moço chorou de emoção. Passou a noite inteira trabalhando, porque não poderia dormir enquanto não libertasse seus irmãos. Já estava pronto uma camisa e ela começou a segunda. Foi então que entre os rochedos soou uma trompa de caça. O som vinha cada vez mais perto. Ela ouvia o latido dos cães e entrou na caverna. No mesmo instante, um grande cão saiu aos saltos dos barrancos e mais outros e outros ainda seguiram e latiam furiosos. Dentro de poucos minutos, estavam diante da caverna todos os caçadores. E o mais belo de todos era o rei do país. Aproximou-se da Elisa porque nunca vira donzela mais formosa. Como vieste parar aqui, linda menina? Perguntou ele. Ela sacudiu a cabeça porque não podia falar. Isso custaria a vida dos seus irmãos. Vem comigo, disse ele. Não podes ficar aqui, dar-te-ei vestidos de veludo e de seda, uma coroa de ouro e serás a minha rainha. E ele colocou-a sobre seu cavalo. Elisa chorava, mas o rei disse: eu só desejo a tua felicidade, um dia me agradecerás. E o rei levou-a para um lindo castelo. Mas Elisa não tinha olhos para isso, só o que fazia era chorar e suspirar. Deixou que as criadas lhe vestissem os trajes reais e enfeitassem de pérolas seus cabelos. O rei escolheu-a para noiva, a despeito do conselheiro que sacudia a cabeça, dizendo em cochichos que a jovem donzela era certamente alguma feiticeira que cegara os olhos e o coração do rei. Mas o rei não lhe deu ouvidos. Ordenou que fossem servidos os mais deliciosos pratos e conduziu-a aos seus salões magníficos. E ainda assim, nem sequer um sorriso nos lábios da Elisa. Ela parecia uma estátua viva da tristeza. Então, o rei abriu a porta e a levou a um quartinho todo forrado de tapeçarias verdes e muito parecido com a caverna onde ele a encontrara. No chão estava o feixe de fibras de urtiga que ela preparara para as camisas e a camisa que já estava pronta. Um dos caçadores trouxera aqueles objetos como curiosidade. Aqui poderás imaginar que estás na tua antiga morada, disse-lhe o rei. Aqui está também o trabalho em que te ocupavas lá. Talvez te pareça divertido recordar daquele tempo. Vendo todas aquelas coisas, um sorriso veio nos lábios de Elisa. Pensou na libertação dos irmãos e beijou a mão do rei. Ele abraçou-a com carinho e determinou que a festa fosse anunciada. Elisa ia tornar-se rainha daquele país. Então se casaram. Elisa continuava muda,
mas os seus olhos testemunhavam profundo amor ao belo e bom rei, que fazia tudo para lhe ser agradável. Cada dia o amava mais. Oh, se pudesse falar-lhe, contar-lhe o seu tormento! Mas devia continuar muda e terminar a sua obra. Por isso, todas as noites ela saía da cama e corria para o quartinho decorado com uma caverna e tecia uma camisa após a outra. Mas, quando chegou a sétima, terminaram-se as fibras. Ela, contudo, sabia que no cemitério havia daquela urtiga, mas tinha que colhê-la por suas mãos. Como poderia fazê-lo? Ora, o que é a dor dos meus dedos comparada com o tormento que sofro no meu coração? É preciso que eu tenha coragem, pensou ela. Desceu silenciosamente ao jardim numa noite de luar e chegou ao cemitério. Lá viu um grupo de bruxas horríveis reunidas. Elisa teve de passar muito perto delas. Fitaram-na com olhos malignos, mas a jovem rainha rezou as suas orações, colheu um punhado de urtigas e voltou correndo para o castelo. Somente uma pessoa tinha visto: o conselheiro que ficara acordado, e agora ele tinha certeza. A rainha era uma feiticeira e por isso tinha seduzido o rei. Foi correndo para o castelo e contou tudo o que viu. E quando ouviu, duas grossas lágrimas correram pelas faces do rei, que voltou para os seus aposentos com a dúvida no coração. Faltava acabar apenas uma das camisas e ela viu que faltava fibras novamente. E mais uma vez tinha de ir ao cemitério para colher as urtigas. À noite, o rei e a conselheiro a seguiram. Viram-na entrar pelo portão do cemitério e o rei acreditou que ela era uma feiticeira. O povo é que há de julgá-la, disse ele, e o povo condenou-a à fogueira. E a rainha foi trancada em uma cela escura, onde uivava um vento forte, e deram-lhe as urtigas que tinha colhido como seu travesseiro e como cobertor as camisas ásperas que tinha tecido. Não poderiam, na verdade, ter-lhe dado algo mais valioso aos seus olhos, e ela recomeçou a tecer. À tardinha, ouviu Elisa um bater de asas perto das janelas. Era um cisne, era o irmão mais novo. Descobrira, afinal, e ela soluçava de alegria, posto que seria aquela, sem dúvida, a última noite da sua vida. Mas é que agora o seu trabalho estava quase acabado e seus irmãos apareceram ali. Não era ainda dia, antes de 1 hora não nasceria o sol. Os 11 irmãos apresentaram-se diante do portão do castelo, pedindo uma audiência ao rei. Mas isso era impossível, segundo eles. O rei dormia e ninguém iria acordá-lo, pois que ainda era noite. Os irmãos pediram, imploraram, ameaçaram, até o próprio rei veio saber que discussão era aquela. Mas nesse momento, o sol nasceu e os irmãos sumiram. Apenas se viam 11 cisnes voando por sobre o castelo. Todo o povo correu para ver queimar a bruxa. Elisa nem a caminho da morte deixava de tecer as camisas, e só faltava a última. A população a insultava. Olhem a bruxa! Não é um livro de orações na mão, feitiçaria ti. E se lançavam contra a carroça, tentando destruir o trabalho da rainha. Então vieram 11 cisnes brancos que pousaram em círculo ao redor da carroça. A multidão recuou assombrada. É sinal dos céus, sem dúvida ela é inocente, murmuraram alguns. Nesse momento, o carrasco agarrou-a pela mão e foi então que ela jogou as 11 camisas por cima dos cisnes, que se transformaram em 11 lindos príncipes. Mas o mais moço deles tinha uma asa de cisne no lugar de um dos braços, porque faltava uma manga na sua camisa. A rainha não tivera tempo de terminá-la. Agora sim, posso falar, disse ela. Eu sou inocente. E Elisa caiu no chão sem respirar, tamanho foi o seu esforço. Sim, ela é inocente, disse o irmão mais velho.
e contou toda a história. O rei, então, colheu uma flor e colocou-a sobre o peito de Elisa. Foi então que ela voltou a si com o coração cheio de alegria. O regresso ao castelo foi uma linda festa que jamais tivera igual em qualquer reino. Eu, inclusive, estive lá, eu era convidada da festa. Tinha trazido um monte de docinhos para vocês que tinham lá maravilhosos. Eu ia enviar para mim uma fome. E eu comi tudo, tudo. Os Cisnes Selvagens, de Hans Christian Andersen. Muito obrigada.